nos acompanha pela rede mundial de computadores. Dou como aberta a audiência pública para a apresentação das metas e cumprimento dos resultados do primeiro quadrimestre de 2019. Antes de passar a palavra para o subsecretário de Fazenda, Derócio Barcelos, queria chamar o Guinanço, que é o diretor financeiro lá do Macaé-Prévio, para compor aqui a mesa com a gente. Tá bom? Então, está com a palavra, Derócio. Bom dia a todos presentes, os munícipes que nos assistem pela internet. A convocação para cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 9º, e a gente quadrimestralmente está aqui prestando conta dos números do município. Particularmente aqui a Secretaria de Fazenda vai se ater ao relatório de desempenho das receitas. Primeiro quadrimestre, janeiro, fevereiro, março e abril. O primeiro quadro que nós observamos aí seria o total da receita bruta, que foi arrecadado 808 milhões. Eu vou falar a primeira classe decimal para ficar mais fácil de entendimento. Tem a dedução do Fundeb, que é deduzido de determinados números de receitas, como ICMS, PVA, tira 20%. Portanto, entrou no cofre do município 775 milhões de reais. Nesse período, a receita prevista para o quadrimestre seria 751 milhões. Foi arrecadado 775 milhões, ou seja, do previsto para o arrecadado teve um acréscimo de 3 pontos percentuais, um índice positivo para o município. No segundo quadro, a gente vai abrir para os senhores as fontes desses recursos. Os recursos próprios são os recursos do município. Os recursos royalties são repasses lá da Agência Nacional de Petróleo pela compensação da exploração de petróleo na nossa bacia. E os vinculados são os recursos do SUS, o recurso do salário educação, o de transporte escolar, os recursos que são recebidos constitucionalmente dos entes da federação. Então, o recurso próprio foi previsto para esse quadrimestre 413 milhões, foi arrecadado 402 milhões, uma queda de 2,7 percentuais. Isso se explica pela queda no repasse do ICMS. Nós tivemos uma queda do previsto arrecadado nesse quadrimestre de 33 milhões, em função que ainda perdura a crise, porque o ICMS é uma receita do Estado, que dos 100% que ela arrecada, ela pega 75% e divide por 92 municípios. E a gente fez uma previsão baseada no ano passado e não se concretizou. Então, uma perca aí de falta de arrecadação de 33 milhões. Essa receita é administrada pelo Estado, a gente não tem essa condição de administrar. A gente pode fazer um acompanhamento, agora administrar essa receita só com o Estado. Os royalties, que teve uma evolução muito bem, principalmente pela cotação do barril e do dólar, porque se levar em conta um pouco a produção, poderia ser bem maior. A gente previu 172 milhões, arrecadou 191, ou seja, do previsto para arrecadado, 10 pontos percentuais. Os receitas vinculadas, que eu fiz conceitualmente definir primeiramente, nós previmos 164 milhões, arrecadou 181 milhões. Principalmente isso aí, o repasse do Fundeb, pelo número de alunos, o número de escola, aumentou consideravelmente esse repasse da Federação do Brasil, do governo federal para Macaé. Então, teve um acréscimo de 10 pontos percentuais. Perfazendo total, apesar da queda da receita própria, a gente teve a evolução de 3 pontos percentuais do previsto. O segundo quadro, a gente apresenta aos senhores a comparação do primeiro quadrimestre de 2019 com o realizado já em 2018. A receita própria, a gente teve um avanço de aumento de 4,2% percentuais. A gente, em 2018, arrecadou 386 e 2019, 402. O ROIT, em mesmo período de 2018, 184 e no mesmo período de 2019,
191, um acréscimo de 3,6 percentuais. E as receitas vinculadas, que tivemos 160 milhões e arrecadou 181 milhões, ou seja, um aumento de 13,4 percentuais. Então, a receita total líquida, tivemos um avanço de 6,1 percentuais, comparado com o mesmo período de 2018. Agora a gente apresenta aos senhores as principais receitas próprias do município. Seria o IPTU comparado com 2018. A gente teve uma queda aí do IPTU de 5 pontos percentuais do que realizou em 2018. Arrecadamos em 2018 32 milhões e 2019 30. O imposto de renda arrecadamos em 2018 29 e 2019 38, um aumento de 30%. O ITBI teve uma arrecadação de 3 milhões em 2018 e caiu, no mesmo período de 2019, 9,6, devido que é público e notório o fraco desempenho do mercado imobiliário a nível Brasil. O ISS, que é a receita, que comanda o carro-chefe aqui da prefeitura, que são a receita de imposto de serviço de empresa prestadora de serviço na área de óleo e gás. No mesmo período do ano passado, nós arrecadamos 156 milhões e nesse ano 179 milhões, ou seja, teve um acréscimo de 14,60 do que foi realizado. Como o ICMS apresenta aí, que eu já comentei anteriormente, a queda aí de 12 pontos percentuais comparado com o mesmo exercício do ano passado. É a questão do consumo. O estado do Rio está arrecadando menos porque o consumo subtende que é menos, então faz com que reflita isso para todos os municípios. Vamos fazer uma comparação agora dessas principais receitas, o que nós previmos para esse ano, nesse período do primeiro quadrimestre, o que realizamos. Nós previmos um IPTU de 55 milhões, arrecadamos 30 milhões, ou seja, 54 pontos percentuais, faltando 8 meses que a gente vai receber aí as pessoas, os municípios que pagam parcelado. Então, acredito que a gente deva chegar aí para uns 75%. O imposto de renda, nós previmos 109, já arrecadamos 38, ou seja, 35%. Faltando mais 3 quadrimestres, acredito que vamos bater essa meta do imposto de renda. O ITBI também, a gente previu para o ano 8 milhões, arrecadamos só no quadrimestre 2 milhões e 800, também 33%. Considerando mais 3 quadrimestres, a perspectiva é otimista de alcançar. O ISS também previmos para o ano 500 milhões, arrecadamos só no quadrimestre 179 milhões, atingindo uma evolução de 35% do previsto no ano. Então, o caminho trilha para o ICMS se manter essa atividade que começou um pouco aquecimento da manutenção de petróleo, óleo e gás, e a gente acredita que vai cumprir essa meta. E o ICMS, como eu falei anteriormente para os senhores, a gente previu 387 e arrecadou 91 milhões, ou seja, só 23%. Esse cálculo da previsão orçamentária, a gente, da receita, quando a gente submete à Secretaria de Planejamento, a gente faz um estudo da evolução de todos os outros anos para ir como está o mercado, quer dizer, é bastante trabalho para não errar, nem subestimar, nem sobrevalorizar o orçamento. A gente quer trabalhar dentro da realidade. Então, esse 387 milhões que nós previmos no passado foi um valor baseado em dados concretos e já realizados. Infelizmente, nesse quadrimestre, fomos surpreendidos com essa carga de arrecadação do repasse do ICMS, como eu falei anteriormente, é uma receita que é administrada pelo Estado, a gente apenas faz o acompanhamento. E a gente passa para o último quadro aí, sobre a totalidade do orçamento. A receita corrente ali que a gente pretende arrecadar em 2019 é 2.308.924, distribuído pelas seguintes fontes: a receita própria bruta, 1.343, nós no quadrimestre arrecadamos 435 milhões, ou seja, 32,4. A dedução do Fundeb, que é o imposto que é impactado em determinadas receitas, eu falei conceitualmente no primeiro quadro, a gente atingiu 26,5 percentuais.
A receita corrente líquida, então, prevista para esse ano é 1.221 bilhões. A gente, no período, alcançou 402, ou seja, já 33%. Como eu falei, faltando 3 quadrimestres para o término do exercício, a gente acredita que tem que ser otimista que alcance os 100%. O recurso de royalties foi previsto para o ano 607, a gente já arrecadou 191 milhões, a gente já arrecadou 31%. O royalties é uma receita que é uma estabilidade pela sua composição, que é a produção, o valor do barril, a qualidade do petróleo e o câmbio. Então, isso a gente, otimistamente, a gente faz essa previsão baseado com dados da ANP, a gente consulta, eles mandam a estimativa para a gente e a gente, criteriosamente, vai alcançar o que a gente, pelos anos anteriores, foi realizado. Então, a gente já realizou 31% do total. Os recursos vinculados, que são os repasses constitucionais, foi previsto para 2019 480 mil, arrecadamos 181 milhões, ou seja, 37,8 percentuais. É importante frisar que a elaboração da receita, além de ser muito trabalhada, é estimada. A gente não pode sobrevalorizar a receita, nem inferiorizar a receita, porque a máquina tem que continuar. E essas demandas de despesas, elas são, ano a ano, elas tendem a aumentar. Então, a gente procura ficar dentro da realidade e que o término do exercício seja, no mínimo, alcançado os 100% do que é previsto. Agradeço a todos aí, estou disposto aqui a responder qualquer questionamento e passo aqui ao nosso colega Luiz Carlos, controlador-geral do município, que vai fazer uma explanação sobre a execução orçamentária, principalmente atentando para as despesas de saúde, educação e infraestrutura. Obrigado a todos. Obrigado, Derossi. Agora, como o Derossi acabou de falar, eu vou passar para a explanação sobre o resultado das despesas, né? Mas antes, porém, a gente tem esse primeiro slide aí que traz alguns conceitos, né? Alguns valores que são importantes para a apresentação, porque a LRF, né, a Lei Complementar 101 de 2000, ela fixa como base de cálculo uma coisa chamada receita corrente líquida. Então, em cima da receita corrente líquida, a gente vê os cálculos, né, de despesa de pessoal, os investimentos em educação e saúde. Então, rapidamente, a LOA de 2019, a Lei Orçamentária Anual, foi fixada e aprovada aqui por essa casa por 2.316 bilhões de reais. Só a título de comparação, a LOA de 2018 ficou em 2.041. Vocês vão perceber aí que a estimativa, né, que a arrecadação que a Fazenda passou estava da ordem aí de 275 milhões a menos. É importante frisar isso, como o Derossi acabou de mencionar, não é um número aleatório. A gente não encaminha um projeto de lei aqui para essa casa com valores fictícios ou simplesmente aleatoriamente indicados. É feito todo um estudo técnico com metodologias, com informações de órgãos oficiais, Banco Central, informação de outros entes, como o orçamento da União, o orçamento do Estado. E aí os técnicos da Fazenda estimam o que vai acontecer, o que vai se realizar de receita no exercício financeiro seguinte. Então, é sempre feito de um ano para o outro. Como é uma estimativa, isso pode se realizar ou não. Como o Derossi acabou de apresentar, um exemplo clássico foi o ICMS agora. O ICMS, que é um tributo de competência do Estado do Rio de Janeiro. Então, o município não tem qualquer ingerência na sua arrecadação, a gente apenas consegue fazer o acompanhamento. É uma importante receita que compõe a fonte 100 e já tem um déficit nesse quadrimestre agora, do primeiro de 2019, da ordem de 33 milhões de reais. Numa projeção linear, a gente pode chegar no final do ano com um déficit de 100 milhões de reais na fonte 100. Por que isso é importante destacar? A fonte 100 é a única fonte que pode ser usada para pagamento de folha de pessoal. Então, isso é um déficit muito complexo. Como eu acabei de dizer, no município não tem qualquer ingerência nesse tipo, nessa fonte, nessa receita de arrecadação. Então, é preocupante.
mas o governo está atuando. Então, de qualquer forma, apesar do orçamento já ter voltado a um patamar quase do de 2000, e já maior do que o de 2014, quase do estimado de 2015, talvez esse orçamento não vai se realizar na ordem de 2 bilhões e 300. Aí, prosseguindo, como o Deros acabou de passar, o total de receita já arrecadada foi da ordem de 775 milhões e o de receita extra-orçamentária 187. Aí eu faço uma ponderação, apesar do orçamento que é do município de Macaé ser da ordem de 2 bilhões e 316, o que está disponível para o Poder Executivo é algo em torno de 2 bilhões de reais. Por que isso? Porque no orçamento do município incorpora, compõe o orçamento do Instituto de Previdência, do Macaé Prev, que é da ordem de 250 milhões de reais, e ainda tem o orçamento aqui da Câmara também, que é da ordem de 81 milhões de reais. Aí, a título de esclarecimento, o Macaé Prev já realizou de receita 98 milhões de reais, tendo empenhado pouco mais de 26, praticamente pagamento de benefício. Os convênios estimados foram da ordem de 14 milhões, tendo realizado apenas 182. A Câmara, com orçamento de 81 milhões e 200 mil reais, já empenhou 78 milhões de reais, liquidou 22 e pagou algo em torno de 21. Aí é o primeiro dado importante que a gente precisa destacar, que é o valor da receita corrente líquida. O valor da receita corrente líquida, esse valor aí está errado, é de 2 bilhões 297. E por que a receita corrente líquida é um pouco menor do que o orçamento? Aí vamos entender. Essa receita corrente líquida não é a receita corrente líquida ainda do ano, é um período, é uma fração. Aí por isso que está escrito aí, é de maio de 2018 até abril de 2019. Esse período são sempre 3 quadrimestres. Então é o atual quadrimestre, primeiro de 2019, e os 2 últimos de 2018, o segundo e o terceiro de 2018. E aí não são todas as receitas que entram na composição da receita corrente líquida. Mas esse valor é o valor que a gente usa para fins de índices condicionais. Aí, do orçamento estimado desse ano de 2 bi e 300, nós já empenhamos algo em torno de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Por que já foi empenhado já 1 bilhão e 700, quase 80%, 70% do orçamento? Porque a boa técnica manda fazer os empenhos estimativos e de natureza continuada no início do exercício. O maior de todos, o empenho da folha de pagamento, que dá algo em torno de 1 bilhão de reais. Ainda entra os contratos de natureza continuada, alimentação de hospital, alimentação escolar, oxigênio, lixo, a concessionária, que nós temos aqui uma PPP, tem o da concessionária de energia elétrica, enfim, são esses contratos todos que vão somando, já chegou essa ordem aí de 1 bilhão e 700 de execução orçamentada, mas o liquidado foi pouco mais de 595 e efetivamente pago 584 milhões de reais. Aqui o próximo slide fala da questão do primeiro índice constitucional, que é a despesa de pessoal. O município, por conta da queda abrupta da arrecadação que vem sofrendo, e intensificou muito em 2014 e 2015, a gente vem sofrendo um pouco com essa questão do índice. É importante destacar que o índice é um cálculo que é feito em cima da receita corrente líquida. Então, o que acontece? A despesa, vocês vão vendo aí, ela vem sendo reduzida. A despesa de pessoal total do terceiro quadrimestre de 2016 foi de 1 bilhão e 89. No primeiro quadrimestre de 17 já caiu para 1 bilhão e 50. No segundo, 1 bilhão e 42. No terceiro quadrimestre de 17, 1 bilhão e 24. Em primeiro quadrimestre de 18, 1 bilhão e 28. Segundo de 19, 995 milhões. E agora, no terceiro de 2018, 1 bilhão e 55. Aí é normal oscilar nesse terceiro quadrimestre que entra 13º. E no primeiro agora que ela caiu, 1 bilhão e 55. Então, apesar da despesa ter vindo reduzindo, o índice acabou subindo um pouco por conta da queda da arrecadação, porque a minha base de cálculo, que é a receita corrente líquida, ela caiu muito. A receita corrente líquida chegou a 2 bilhões e 300, ela em dado período aí, ela caiu para 1 bilhão e 800. Então teve uma queda aí de mais de 300 milhões de reais. Apesar da despesa também ter caído aí da ordem de 150 milhões, a minha base de cálculo caiu o dobro.
Então, acabou que acontecendo que o índice subiu um pouco. Mas, de qualquer forma, nós conseguimos fechar o índice aí em pouco mais de 45%, o índice desse quadrimestre. Lembrando que não é o índice do ano, é o índice da LRF, então leva como base o total da despesa de pessoal de 12 meses. Então, entra a despesa de pessoal de maio de 2018 até dezembro de 2018 e de janeiro até abril de 2019. No período de 12 meses, ela deu um total de 1 bilhão e 55 milhões de reais, o que equivale, em cima da receita corrente líquida de 2 bilhões e 300, algo em torno de 45%. A título de curiosidade, o índice constitucional, o limite é de 54 e o prudencial de 51. Nós estamos bem abaixo disso. Só que, na última apresentação de janeiro, eu já tinha mencionado nisso, essa receita corrente líquida, ela está um pouco, vamos assim dizer, inchada. Não se trata de maquiagem ou manobra contábil, não é isso, eu vou explicar. É porque o Instituto de Previdência realizou uma operação financeira no segundo quadrimestre de 2018, onde só o ganho dessa operação financeira foi algo em torno de 300 milhões de reais. Então, isso incorpora o patrimônio do município, porque o orçamento é único, o Macaé-Prev pertence ao orçamento do município, entra como receita, é contabilizado, só que isso é uma receita que não é do município, da prefeitura, né, do Poder Executivo, é do Instituto de Previdência. Então, engorda a receita corrente líquida durante esse período, que vai até o próximo quadrimestre, só que a partir do próximo quadrimestre, essa receita vai sair. Então, é como se o município perdesse 300 milhões de reais da sua arrecadação. Ela tem que ser lançada, mas uma hora ela vai sair do cálculo. E na hora que ela sair, a tendência é esse índice subir. Então, assim, apesar do índice hoje estar em 45, na verdade, a gente já sabe que esse índice está bem próximo do prudencial. Então, a gente está trabalhando com essa margem aí de segurança para fazer o acompanhamento, conforme a lei determina, mas está preocupante, além dessa situação, é a queda da arrecadação da fonte 100, né, que é a do Tesouro diretamente arrecadado, que também irá e vai influenciar na queda da receita corrente líquida. Complementando aí, nós temos hoje, data base abril de 19, né? O total de servidores da prefeitura, algo em torno de 15.750 servidores, efetivos 13.616, isso aí não estão incluídos os servidores lotados no Macaé-Prev. Extraquados são os servidores sem vínculos, né, como no meu caso, né, sou só comissionado, 526, apenas 526 servidores, contratados 1.608, e os programas que a gente tem, Guarda Sênior, Guarda Mirim, Nova Vida, 733. Próximo. Aí que a questão dos investimentos da educação, é o próximo índice que a gente trabalha. Eu fiz um histórico aqui, desde 2013, a gente sempre tem buscado, estamos sempre cumprindo o mínimo constitucional, que é de 25%. Em 2019, o primeiro quadrimestre fechou em 24,26%. Na verdade, está um pouco abaixo, mas é importante destacar que nesse quadrimestre, que é de janeiro a abril, a gente tem um mês que é vamos dizer, né, entre aspas, morto para a educação, que é o mês de férias, que é janeiro, né? E fevereiro também não conta o mês inteiro. Então, merenda, transporte escolar, que são as despesas maiores da educação, elas praticamente não foram executadas no período de janeiro a fevereiro. Então, por isso que o índice fica um pouco abaixo. Mas, com certeza, agora no próximo quadrimestre ele já vai estar já enquadrado. Tanto é assim que nós estamos falando aí de 102 milhões de investimento, né, como está aí destacado entre parênteses. Mas o total já empenhado da educação é quase 500 milhões de reais, 473 milhões de reais. O exemplo clássico aí disso aí é a da alimentação escolar, está aqui embaixo, os maiores gastos, foram liquidados 5 milhões de reais. Praticamente só a merenda de março e abril, né? Já o pessoal já foi empenhado e liquidado algo em torno de 120 milhões de reais. Transporte escolar quase 9. Aí, a título de curiosidade, nós recebemos esse ano quase 7 mil novos alunos na rede. Temos hoje um total de 40.323 alunos matriculados na rede municipal de ensino. Agora, o último índice é o investimento na saúde. É muito alto, sempre foi, o investimento que o município faz em saúde. Macaé é um polo regional,
a gente acaba recebendo pacientes de diversos municípios no estado. Então, constantemente a gente sempre tenta buscar essa aumento de arrecadação também, o reconhecimento tanto do estado quanto do Ministério da Saúde na questão de que Macaé é esse polo de referência. O Hospital Público de Macaé, ele tem 21 especialidades, então é incrível a quantidade de ônibus e van que fica encostado lá durante o dia inteiro, trazendo pacientes de municípios, às vezes até de 300 quilômetros de distância daqui. Então, é normal que o índice fica sempre quase que o dobro, né? O índice hoje realizado do quadrimestre, algo em torno de 33%. Nós estamos falando aí de quase 142 milhões de reais já investido em saúde só no primeiro quadrimestre. Na questão do índice da lei orgânica, que é mais restrito, a gente também está bem acima, algo em torno de 60%. Isso em cima do valor empenhado, porque não dá para materializar ainda o contábil. Agora eu desmembro aqui as grandes despesas, como determina a lei do SUS, né, a lei complementar 141, se eu não me engano. Ela determina que todo o orçamento da saúde fique dentro da unidade gestora Fundo Municipal de Saúde. Aqui em Macaé tem uma peculiaridade, nós temos 4 unidades gestoras, na verdade. Tem a unidade gestora do Fundo, da Secretaria de Saúde, e tem as 2 adjuntas. Então está aí. Dos 482 milhões empenhados, algo em torno de 160 milhões já foi liquidado. Desses 160 milhões está distribuído como? 16 milhões na Secretaria de Saúde, isso é folha, 5 milhões e 820 já foi liquidado. Na atenção básica, 148 milhões, 74 milhões já liquidado. E aí vocês veem como é expressivo o investimento em alta e média complexidade, aquilo que eu falei da questão do Hospital Público de Macaé, na adjunta de alta e média complexidade, que aí engloba tanto o UPA quanto o Hospital da Serra, quase 317 milhões empenhados e já quase 80 milhões liquidados e pagos. Aí, a título de curiosidade, desse valor todo aí, 482 milhões, né, aproximadamente empenhado, 369 milhões é folha. E dessa folha já foi liquidado 135 milhões, algo em torno de 34 milhões de reais mês. É um investimento muito pesado que a gente faz e a tendência é a gente tentar buscar o máximo que a gente puder com a questão de faturamento, principalmente. Estamos em vias de fato terminar agora uma licitação de prontuário eletrônico para a gente manter o faturamento com o SUS, né, o Ministério da Saúde, praticamente online. Isso é uma exigência do Ministério. Poucos municípios no estado do Rio têm isso implementado. Macaé acho que vai ser um dos primeiros no interior do estado. E a tendência é a gente conseguir fazer esse faturamento aumentar consideravelmente, além de aumentar também a consistência dos dados. E a tendência é Macaé ir galgando esse conceito junto de referência no estado. Para finalizar, como eu sempre faço, tem uns pontos de atenção. O nosso maior ponto de atenção hoje realmente é o da despesa de pessoal, que permanece, principalmente por conta dessa queda da arrecadação da fonte 100. Apesar do aumento da arrecadação do ROIDs, esse aumento da arrecadação do ROIDs, a princípio parece ser consistente, mas são 3 variáveis que nenhum ente federado consegue controlar, que é cotação de dólar, cotação de barril de petróleo e produção. Então, a princípio, esse primeiro quadrimestre, nós surfamos o aumento da cotação do barril, que chegou a quase $75, permanecer durante um bom tempo. Hoje está na casa dos 68, mas é importante estar nesse patamar. O preço do dólar também ficou no patamar acima dos R$4, só que a produção não tem se comportado muito boa na bacia de Campos, principalmente em pós-sal. Então, o trabalho vem sendo feito, os técnicos da Fazenda vêm fazendo acompanhamento, nós estamos na iminência de publicar um decreto de revisão das metas. Agora, a fonte ROIDs, ela não consegue suportar todas as despesas nossas e, principalmente, não paga a folha. Então, a queda da arrecadação do recurso próprio, ela chama um pouco a atenção. A nossa despesa pessoal ainda continua alta, né, na casa de 1 bilhão, 1 bilhão e 100. Então, a gente tem que tentar se conter isso o máximo que a gente puder para evitar problemas que aconteceram com outros entes aí. Até o próprio governo do estado ficou com atraso de folha de pagamento. Tem municípios aí que ocorre atraso. Hoje nós estamos pagando a folha, então, apesar de toda a dificuldade, o município sempre pagou a folha em dia e dentro do mês, então é motivo de destaque, é motivo de orgulho nosso, mas a gente faz esse acompanhamento.
E aí, só para finalizar, o que a gente sempre fez é a questão dos contingenciamentos. O decreto de abertura de exercício desse ano, que foi o decreto 02, manteve, né, o contingenciamento 100% da fonte 100, justamente para prestigiar a questão da despesa de pessoal. É complexo, porque a gente tem que também manter o investimento mínimo em saúde e educação, então é um ajuste que a gente sempre fica fazendo. E desse ano a gente resolveu contingenciar apenas 20% das fontes ROIDs, 3 e 4. A tendência é a gente aumentar esse contingenciamento da fonte 3, que não está se realizando, isso é um acompanhamento que a Fazenda está fazendo e já está constatado. E a princípio está vindo o excesso da 4, mas está compensando, na verdade, a perda da 3. Então, a gente vai tender a fazer esse contingenciamento e tentar manter o equilíbrio fiscal que a gente tem conseguido manter, apesar de toda a crise. Muito obrigado. E aí eu vou abrir a palavra aí, se alguém quiser fazer algum tipo de pergunta, alguma coisa, para a gente poder abrir o espaço. Você quer, Gnaldo, falar alguma coisa? Bom dia a todos, ao Luiz, que está presidindo essa audiência, ao Derossi, representante da Secretaria de Fazenda, a todos os presentes, também aqueles que nos assistem pela internet. É dizer que, em questão da Previdência, nesse momento onde a discussão ela é nacional, o Macaé-Prev vai estar sempre presente do Poder Executivo, participando dessas apresentações. Os nossos números referente ao quadrimestre, o Luiz pontuou muito bem, a nossa arrecadação, a nossa despesa empenhada, que realmente é só despesa de benefício. O Macaé-Prev lá está instalado, né, na rua Tenente Rui Lopes Ribeiro, e está à disposição de todos os servidores, né? O Macaé-Prev, como todos sabem, é a questão previdenciária dos servidores efetivos do município. Se Deus quiser, ele pontuou a nossa arrecadação de 2018, né, que veio a fortalecer dentro da linha do tempo das projeções que foram apontadas, né? Foi referente a um grande resgate de aplicações em títulos públicos, né, que veio aumentar os nossos resultados. E, se Deus quiser, as nossas projeções para o encerramento do exercício de 2019 encostar ou ultrapassar os 3 bilhões de reais de patrimônio, que é recurso do servidor. Dizer que os repasses e contribuições dos patronais, né, de contribuição previdenciária estão totalmente em dia. O Poder Executivo, as amortizações atuariais do exercício de 2019 já foi liquidado pela Secretaria de Fazenda, agradecer também, e as contribuições previdenciárias em dia, tá? Em nome do presidente do Instituto, do Rodolfo Tons Bandeira, a gente agradece aí a colaboração e parceria. Obrigado a todos. Então, vou franquear a palavra aí, se tiver alguém no plenário que gostaria de fazer alguma pergunta. Tem? Bem, então vou dar por encerrada a sessão. Você quer falar alguma coisa? Então, está encerrada a sessão dessa edital de convocação que teve da audiência pública, da apresentação das metas do primeiro quadrimestre de 2019. Lembrando que foi publicado hoje esse relatório, né, o relatório de gestão fiscal, e já, talvez hoje, no mais tardar amanhã, já vai estar disponível no portal da transparência. Quem quiser ter acesso vai estar lá disponível, tá bom? Obrigado e um bom dia a todos.